Tá bom, gente. Ó, para aproveitar o público, a dica do André, a gente vai fazer. Não sei se vocês. Vai ficar aqui. Pode ficar aqui. Não, é porque na verdade a gente vai. Né, a gente, assim, o Alexandre, a gente vai assistir, nós vamos assistir a 2 vídeos, né, gravados pelo Alexandre Flori e pela Sônia Pascolati, que são membros, né, do GT Dramaturgia e Teatro, porque nesse período nós, assim, apesar, né, e eu quero agradecer imensamente a parceria do Alexandre, da Sônia e do Rodrigo Ielpo, que eu me meti na organização desses 2 livros e eu não sou uma pessoa organizada, né? Então eu não sei por que eu me coloquei ali como também organizadora. E os livros não sairiam se não fosse pelo Alexandre e pela Sônia. Então, meu agradecimento público aqui, muito obrigada pela parceria. São 2 livros importantíssimos para o GT, eu acho, né? Um que mantém a linha de cadernos, né, de estudos, que é o Teatro e Ensino. Alguns autores estão aqui também presentes, Maria da Glória, né? O André e Frederico, né? E André Gomes, que participam, né, das 2 publicações. Um, Teatro e Política, né, a organização minha e do Alexandre, e Teatro e Ensino, a organização Sônia, Rodrigo Ielpo, e, enfim. A gente vai assistir os vídeos porque eles são... Ah, sim. Então, eu distribuí porque esses livros estão disponíveis na internet, depois a gente pode disponibilizar os links, porque o Teatro Político eu tenho, mas eu já distribuí o Teatro Ensino. Só... Esse daqui, então, é o Teatro e Política, e esse Teatro Ensino, os 2 estão disponíveis, né, para baixar, são e-books também. Tiveram financiamento, né, da CAPES, mas Alexandre e Sônia vão explicar aqui no vídeo. Acho que a gente pode até ir para assistir, para assistir o vídeo. Eu pedi para ser o Alexandre primeiro, não sei se dá, porque o Alexandre fala um pouco da dinâmica também do GT. Acho que caras amigas e amigos do GT Dramaturgia e Teatro, demais participantes do 6º Seminário Nacional de Dramaturgia e Teatro, é com enorme prazer que trago algumas palavras sobre uma das publicações do nosso GT do ano de 2022, o livro Teatro e Política. Esse livro é um dos resultados da pesquisa conjunta do GT Dramaturgia e Teatro do biênio 2019-2021. E o livro foi organizado por mim e pela Priscila Matsunaga. Essa publicação bienal é já uma tradição do nosso GT. A ideia é escolher um tema importante e atual no campo dos estudos literários e teatrais para que os participantes do GT, a partir da especificidade de suas abordagens e de seus materiais diversos, realizem uma pesquisa naquele campo. Ao longo do biênio, seja em eventos locais, regionais, nacionais ou até internacionais, ligados ou não ao GT, os participantes apresentam trabalhos relativos a essa pesquisa em andamento, colocando-a em debate. A publicação do livro se configura, portanto, como um momento de fechamento desse processo, mas também de abertura. Fechamento parcial do que foi pesquisado e de abertura por quê? Publicado, se abre a novas leituras e diálogos. Esses diálogos também se dão entre os artigos ou os ensaios no âmbito do próprio livro, pois as diversas perspectivas estão lado a lado, tensionando-se, complementando-se, entrando em contradição, etc. Relações as mais diversas, se faz assim uma espécie de nova volta do parafuso crítico, e esperamos para a recepção dos textos individuais também do livro. Em outras palavras, o livro tem unidade, garantida pelo tema da pesquisa conjunta, e pelo fato de GT Dramaturgia e Teatro da Ampol já ser formado por um recorte no campo dos estudos teatrais, né, e no campo dos estudos literários, sobretudo, né? E, nesse sentido, essa unidade resguarda as idiosincrasias de grupos de pesquisa e de pesquisadores individuais, garantindo a diversidade e um debate franco e aberto entre possibilidades de leitura crítica. Sendo assim, os livros que resultam das pesquisas conjuntas do GT são antes parte de um processo longo de maturação e de articulações não convergentes do que o acúmulo por justaposição de produtos individuais.
Esse, pelo menos, seria o espírito que anima o projeto de publicação do GT. Feito esses comentários iniciais, esse livro publicado agora, sob o livro o nome Teatro Política, dividiu as contribuições em 5 sessões, assim intituladas. Vou falar um pouco sobre cada uma delas. A sessão 1 se chama Momentos da Dramaturgia Brasileira. Há contribuições aqui que desdobram essa temática pela análise de textos dramatúrgicos representativos da história teatral brasileira. Entre outras questões, irrompe a luta das mulheres no Brasil oitocentista, o teatro de Oswald de Andrade contra o fascismo, uma incursão teatral de Clarice Lispector tratando da mulher aprisionada. Textos pouco conhecidos e de circulação crítica restrita, e esses capítulos, esses artigos, trazem o debate para primeiro plano. A seção 2 se intitula Teatro e Política em Perspectiva Histórica. Nessa sessão, então, essa discussão não se dá por meio de uma dramaturgia específica ou de uma encenação, mas por grupos e espaços que articulam e sedimentam experiências fundadoras para se pensar e fazer teatro político no Brasil. No caso em questão, são objetos de estudos o Teatro de Arena de São Paulo e o Teatro de Comédia do Paraná, de Curitiba, ambos nos anos 60, momento chave do teatro político brasileiro. A terceira sessão é chamada de Análise de Encenações Contemporâneas. Nessa sessão, trazemos o debate para o agora, analisando 4 peças e suas encenações, a partir de entradas críticas diversas para abordar a mediação entre teatro e política, que é aqui a espinha dorsal de todo o projeto. Então temos a Companhia do Tijolo, encenando o Avesso do Claustro, temos a Companhia Hiato, encenando a Odisseia, e também a encenação de Filhos de Medeia e de Caranguejo Overdrive, ambas dirigidas por Marco André Nunes. A sessão 4 se chama Dramaturgias de Fora Vistas de Dentro. Ela se dedica ao estudo da relação entre teatro e política em autores estrangeiros, autores muito representativos e já discutidos no âmbito aqui do GT. Ricardo III está cancelada, ou Cenas da Vida de Meyerhold, de Matei Wisniewski. Também a dramaturgia Le Carrefour, de Cossy Efui, e Conversa de Refugiados, de Bertolt Brecht. Na quinta e última sessão do livro, chamada Relatos de Experiências, nós temos o relato de situações práticas de ensino em 2 capítulos. O primeiro deles relata uma experiência de uma leitura performativa gamificada no contexto de formação de professores lei-autores, a partir do trabalho sobre o mito de Inês de Castro. O segundo capítulo, fechando o livro, é uma entrevista cedida por Julien Boal, da ETP, Escola de Teatro Popular, do Rio de Janeiro, para Priscila Matsunaga. Uma conversa, mais do que uma entrevista estruturada, girando em torno da história da ETP, seus desafios, sua trajetória e o modo como a escola se relaciona com os seus territórios, os territórios com os quais interage, bem como com os movimentos sociais. Para finalizar, então, é importante dizer que o livro foi publicado por meio de edital de publicação do PLE-UEM, daqui de Maringá, utilizando recursos do PROAP. Queria agradecer demais também a todas as autoras e autores que participaram do livro. Foi um prazer estar com vocês nesse processo. Por fim, lembrar de novo e agradecer a parceria que eu e a Priscila Matsunaga construímos ao longo desses últimos anos, muito produtiva, muito interessante e muito carinhosa. É um prazer sempre estar contigo. É isso, espero que a leitura seja agradável, seja produtiva, e um beijo a todos. Olá, boa tarde a todos, todas, todos. É um prazer estar aqui para apresentar para vocês o livro Teatro e Ensino, Dramaturgias e Direitos Humanos, organizado por mim, em parceria com o Rodrigo Yelp e a Priscila Matsunaga. Este livro é o 3º volume de uma coleção que foi iniciada pelo nosso GT Dramaturgia e Teatro da Ampol em 2017. O nosso primeiro volume foi publicado em 2017 com o título
Teatro e Ensino, Estratégias de Leitura do Texto Dramático. O nosso segundo volume, Teatro e Ensino, Propostas de Intervenção. E agora o nosso subtema é Dramaturgias e Direitos Humanos. Gostaria de agradecer imensamente as colegas que organizaram os volumes anteriores e abriram essa seara do teatro e ensino como uma das linhas de pesquisa relevantes da atuação do GT Dramaturgia e Teatro da Ampol. E também gostaria de agradecer a parceria que este volume 3 estabeleceu com o Programa de Mestrado Profissional em Letras, especialmente o programa da UEL, a unidade da UEL, mas com a participação de colegas pesquisadores de outros núcleos deste programa de mestrado profissional em Guete. Agradecemos demais essa parceria que aproxima sempre mais o nosso trabalho de pesquisa do GT da educação básica. Para contar um pouquinho de como está o livro, eu digo para vocês que ele está dividido em 3 atos. No nosso primeiro ato, nós reunimos 4 capítulos que partem de experiências práticas com teatro para desenvolver reflexões teóricas. Na segunda sessão, as contribuições são dedicadas diretamente à descrição de experiências práticas com ensino de teatro e dramaturgia. E, por último, nós temos uma sessão, que é o nosso ato 3, de entrevistas, em que pesquisadores do GT Dramaturgia e Teatro e também do Programa de Mestrado Profissional entrevistam pessoas de teatro, como o diretor Eduardo Tolentino de Araújo, que é entrevistado por Maria Silvia Vetti, a dramaturga que escreve para crianças e jovens, Fátima Ortiz, que é entrevistada pela nossa colega Célia Ares de Miranda. Eu entrevisto Renato Florim Júnior, que recebeu o prêmio Jabuti com uma obra teatral da qual ele fala na entrevista. E, por último, a professora do Programa de Mestrado Profissional, Sheila Lima, entrevista o arte educador Fábio Nogueira. Fica aqui, então, o nosso convite a todas, todos, para se deleitarem com o nosso livro, Teatro e Ensino, que está disponível online, gratuitamente, no site da editora Pontes. Basta entrar, fazer a compra do livro e fazer o download gratuito. Tá? Eu queria encerrar essa apresentação com um parágrafo do nosso prólogo de apresentação do livro. Dentre os direitos humanos fundamentais está o direito à arte. Todas as colaborações para esta publicação problematizam temas e aspectos intrínsecos à formação de pessoas para uma sociedade mais democrática, tolerante e igualitária. Pautar temas como a homossexualidade, o preconceito racial, o respeito à diversidade religiosa, o papel de resistência e transgressão da mulher nas sociedades, a importância do reconhecimento das necessidades básicas da infância, como direito ao lúdico, ao jogo, à fantasia, dentre tantos outros aspectos que o leitor poderá localizar nos textos, é uma contribuição relevante para a discussão sobre direitos humanos e suas relações com dramaturgia e teatro. Espero que todos aproveitem bastante a leitura e seja muito útil para as nossas práticas pedagógicas. Acho que foi. Então, gente, vocês estão me ouvindo? Tá, né? Tá. Bom, a gente vai agora fazer um intervalo. Antes disso, só gostaria de mencionar a dedicação aqui do Yuri, que está aqui também filmando e fazendo a transmissão e gravando. Muito obrigada, Yuri. Dizer que esse grupo, esse GT, né, de dramaturgia e teatro da Ampol, para mim é muito importante. É um local que a gente tem muita troca, tem muita parceria, né? E aí acho que isso também irradia, né, para todo mundo também
chegar junto, está disposto, está a fim de conversar, né? Eu quero agradecer a presença, então, de todos. A gente vai voltar, que temos ainda, né, 2 mesas, mas o André vai fazer uma fala aqui também. É coisa muito rápida, só lembrando que 4h20 a gente tem a nossa segunda mesa do dia, e às 6h10 a gente vai ter, na verdade, não a mesa, mas encerrando as atividades do dia, a gente vai ter a leitura dramatizada de Ponto de Partida, do Gianfrancesco Guarnieri, com o Teatro de Letras, que é um trabalho de extensão que é coordenado por mim, mas dirigido pela Paula Sandroni, que é atriz, diretora de teatro, e que é doutoranda aqui do nosso instituto, está escrevendo sobre os fudidos privilegiados, a sua própria história, porque ela é uma das fundadoras da companhia, criada pelo Antônio Abujanra, aqui no Rio de Janeiro, em 1991. Então, a gente vai fazer essa leitura. A leitura dramatizada tem duração de 50 minutos, assim, 50 a 55 minutos, e depois, assim, se for o caso, a gente abre uma conversa, enfim. E, infelizmente, na articulação da construção, a gente queria ter aqui uma mesa de café bonita para oferecer a todos vocês, mas não foi possível fazer isso. Então, na ausência disso, como sendo o receptor local, queria dizer que há 2 quiosques aqui embaixo, com preços módicos, e que a gente pode confraternizar ali. E depois do evento, claro, a gente pode ter aquela tradicional encontro presencial, tá bom? Obrigado, bom lanche, e, por favor, 4h20 para a gente não perder o horário, tá bom? Obrigado, até já, gente. Obrigadíssimo.